Olá pessoal, tudo bem? Professor Tony e hoje eu vou trazer um vídeo sobre o princípio de Arquimedes, também conhecido como empuxo, tá? Bom, então a primeira coisa, vamos entender o que é o empuxo. O empuxo, ele é uma força que surge quando um corpo ele se encontra total ou parcialmente submerso em um fluido. E aqui nós temos que prestar atenção nesta palavra, tá? Fluido. O que é fluido? Fluido quer dizer que é só líquido? Não. Fluido, pessoal, são líquidos e gases, né? Tudo aquilo que flui é um fluido, tá? Então, se enquadram neste termo tanto líquido quanto gás, tá bom? Então, empuxo é uma força que surge quando um corpo, se encontra total ou parcialmente dentro de um fluido. E o empuxo ele tem algumas características. Por exemplo, o empuxo ele tem a direção vertical, sentido para cima, e a intensidade dessa força é igual ao peso de fluido deslocado pelo corpo. O que a gente vai tentar mostrar para vocês é o que é peso de fluido deslocado, que é nesse ponto que muitas vezes o pessoal se confunde, tá? Intensidade igual ao peso de fluido deslocado. Então vamos tratar desse assunto do peso de fluido. Então, como assim, fluido deslocado? Vamos imaginar um recipiente e nesse recipiente tem um líquido, tá? Pode ser água, pode ser outro líquido que você queira. E nós vamos imaginar que é água. Então, nós temos um recipiente com água e digamos que você coloque um objeto dentro desse recipiente. O que você espera que aconteça com a água aqui dentro? Obviamente, quando você coloca um objeto dentro da água, o nível, da água vai aumentar. Então, é isso que vai acontecer, né? Quando você coloca um objeto, o nível da água vai aumentar. Mas por que o nível aumentou? Afinal de contas, você não colocou mais água aí dentro. É que o que acontece é que o objeto que você colocou dentro da água deslocou a água do seu local, fazendo com que a água tivesse que ir para outro local. Então, esse objeto que você colocou, ele ocupou um espaço que antes era ocupado pela água. Você não concorda comigo? Então, esta água teve que ser deslocada para que o objeto pudesse estar ali, tá? Só que tem um detalhe. Esta água aqui, ela não vai para qualquer lugar, Ela sai daqui desse espaço, que ela estava ocupando, exatamente o espaço ocupado pelo objeto, e ocupa outra parte do recipiente, tá? Então essa é a ideia. Por isso que o nível da água, no caso aqui, mudou. Então, ó, para entrar no fluido, o corpo ocupou um espaço que antes era ocupado pelo fluido. Até aí tudo bem? Então, beleza. Tanto é, que esse espaço ele pode ser observado, através do aumento de nível. Então, você tinha um nível inicial, quando você colocou o objeto, esse objeto ocupou um espaço que antes era do fluido, deslocando o fluido e aí fazendo com que o nível aumentasse. Só que este fluido que foi deslocado, pelo objeto, ele tem um peso. Então, o fluido que foi deslocado, ele tem um peso. E nós chamamos de empuxo o peso deste fluido aqui, que foi deslocado para que o objeto pudesse entrar ali, no fluido. Tá? Então, ó, a intensidade do empuxo é igual, então, ao peso do fluido que foi deslocado. Tá? Então, este fluido que foi deslocado foi aquele fluido que deu espaço para o corpo, que o corpo pudesse entrar no fluido. Mas como é que nós calculamos o peso, então,
né, do empuxo. Se o empuxo é o peso, como é que nós calculamos? Então vamos lembrar como é que nós calculamos o peso de alguma coisa. Então o peso ele é calculado através da massa multiplicado pela gravidade. Essa massa aqui é a massa do objeto, que nós queremos calcular o peso, e aqui é a gravidade, né, o valor da gravidade do local onde o objeto se encontra. Porém, no empuxo, o que nós queremos calcular é o peso do fluido. Então, a massa aqui é a massa do fluido, que foi deslocado. E a gravidade continua a mesma coisa. Assim, empuxo é igual à massa do fluido deslocado multiplicado pela gravidade. Muito bem. Só que tem um detalhe. Se fosse só isso, estava tranquilo. Creio que você não teria problema nenhum. Aqui que vem o pulo do gato. Em hidrostática, não é comum nós trabalharmos com massa. Nós trabalhamos com densidade. Então, quando nós trabalhamos com fluidos, é comum falarmos de densidade em vez de massa. Então, nós temos que achar uma relação entre massa e densidade para substituir aqui, certo? Lá das aulas anteriores, pode ser que você não lembre, mas tem uma relação entre densidade e massa. O que é densidade? Densidade é a quantidade de matéria dentro de um certo volume. Tá? Então, densidade é o quê? É massa dividido por volume. Se eu quero isolar a massa, né, então eu posso passar este volume que está dividindo para o outro lado da igualdade, multiplicando quem? A densidade. Então, vai ficar volume multiplicado pela densidade igual a massa. Reorganizando, nós temos que a massa é igual densidade vezes volume. Então, aqui eu encontrei uma relação, né, da massa com a densidade. Assim, eu posso, então, substituir a massa nessa expressão aqui e colocar o quê? Densidade vezes volume. E assim eu faço. Tá? Então, empuxo, ele vai ficar igual a densidade vezes volume vezes gravidade. E aí você vai lembrar que este dV aqui é justamente a minha massa, tá? Que foi substituída em função da densidade do fluido e do volume. Este volume aqui é o volume do fluido que foi deslocado pelo corpo, assim que o corpo entrou no fluido, tá? Então, ó, D é a densidade do fluido e V é o volume de fluido que foi deslocado. E G continua sendo a gravidade. Então, essa expressão aqui do empuxo você vai usar sempre. Você vai usar em todas as oportunidades, tá? Densidade, volume e gravidade. O que a gente tem que cuidar, hora ou outra, é que volume que nós estamos falando, tá? E nós vamos falar isso mais para frente com detalhes. Então, se eu tenho que cuidar o volume, né, ou se o que importa é o quanto que o objeto deslocou de fluido, como é que eu vou saber esse volume que foi deslocado? Né? Como é que eu vou saber o volume de fluido que foi deslocado? Bom, então vamos pensar de uma maneira bem simples agora, depois vamos aprimorar a nossa ideia. Então, digamos que você tem um corpo, né? Digamos que um corpo de volume igual a 10 centímetros cúbicos seja colocado na água. Então, você tem um corpo de 10 centímetros cúbicos e você coloca na água. A primeira coisa que você deve se perguntar é, tá, o corpo afundou ou não afundou? Se o corpo afundou, quer dizer que todo aquele volume de 10 centímetros cúbicos do corpo entraram na água. Se os 10 centímetros cúbicos entraram na água, quer dizer que foi necessário deslocar esta quantidade de volume de água, né, daquele espaço. Então, quer dizer que 10 centímetros cúbicos de água foram deslocados. Então, este é o volume de fluido que foi deslocado. Porém, se apenas uma parte do corpo afundou, então digamos que metade dele, 5 centímetros cúbicos, quer dizer que você tem 5 centímetros cúbicos dentro da água e 5 centímetros cúbicos fora da água. Qual é o volume que você, né, imagina que vai ser deslocado de água nessa situação? Obviamente, se, né, entrou 5 centímetros cúbicos do corpo dentro do fluido, foi este volume que foi deslocado. Né? Então,
nós obtemos nessa nova situação 5 centímetros cúbicos, que é justamente a parte do corpo que ficou dentro da água, ou seja, a parte submersa. Ok? Então, dependendo de quanto que entrar do corpo na água, vai ser o quanto que vai ser necessário, né, deslocar de fluido. Então, a ideia central é a seguinte: o volume do corpo que está dentro do fluido é igual ao volume de fluido que foi deslocado. Compreenderam a ideia? Se entrar 1 centímetro cúbico do corpo, vai ter que sair 1 centímetro cúbico de fluido. Se entrar 20 centímetros cúbicos do corpo, vai ter que sair 20 centímetros cúbicos de fluido. Então, a parcela do corpo que estiver submersa vai ser a parcela de fluido que vai ter que ser deslocado. Tá? Então, o volume submerso do corpo é igual ao volume do fluido deslocado. Também nós podemos contar com outra ideia para nos ajudar a pensar se o corpo vai entrar totalmente no fluido ou uma parcela dele vai ficar flutuando, que é a ideia de densidade, tá? Então, ó, se o corpo for mais denso que o fluido, ele vai afundar, tá? Então, necessariamente, o corpo irá afundar. Se o corpo afundou, quer dizer que todo o volume do corpo entrou no fluido. Então, este volume vai ser o volume de fluido que foi deslocado. Todo o volume do corpo. Se o corpo for menos denso que o fluido, ele irá flutuar. Porém, isso me indica que uma parte do corpo ficou dentro do fluido, outra parte ficou fora do fluido. Aí, nessa situação, eu tenho que saber quanto do corpo está dentro do fluido. É este volume que vai ser o meu volume deslocado. Se o corpo tiver a densidade igual à do fluido, nós teremos uma condição de equilíbrio. Desculpa. O que isso quer dizer? Quer dizer que onde eu deixar o corpo, ele irá permanecer. Isso é o que acontece, por exemplo, nos submarinos. Né? O submarino ele tem a condição de alterar a sua densidade. Se eu quero aumentar a minha densidade, eu aumento a densidade do submarino e ele vai descer. Se eu quero flutuar, eu diminuo a densidade e o submarino sobe. Se eu quero permanecer num local, eu vou igualar a densidade com a do mar, com a água do mar. E aí o submarino vai ficar naquela posição. Tá? Então, nessa condição, nós temos um equilíbrio, então o corpo não sobe nem desce e fica ali, né, naquela situação. Então vamos trabalhar essa questão das situações possíveis, tá? Antes de iniciar as situações, vamos falar um pouquinho de peso e empuxo mais uma vez, só para destacar o que cada uma das forças são. Então aqui novamente nós temos o recipiente, né, com o nosso corpo aqui, e este corpo está sujeito à ação da gravidade, então sobre ele, né, vai surgir a força peso. A força peso, ela vem da interação do corpo com a Terra, com o planeta Terra. Então, o peso é uma força de interação do corpo com a Terra. Já o empuxo é uma força de interação que surge entre o corpo e o líquido no qual ele está imerso. Tá? Então, o peso, interação do corpo com a Terra, e empuxo é a interação do corpo com o líquido. E observe, então, que ambas as forças, peso e empuxo, atuam sobre o corpo aqui em questão. Tá? Só que cada uma vem de uma fonte diferente. Peso, força que a Terra faz sobre o corpo, e empuxo, força que o fluido faz sobre o corpo. Então, se essas duas forças atuam sobre o mesmo corpo, percebam que elas podem, em certas ocasiões, se anularem. Tá? Então, é disso que nós vamos tratar na sequência. Primeira situação, peso e empuxo, com o peso sendo maior que o empuxo. Nessa situação, de o peso é maior que o empuxo, o que você espera? Se eu tenho peso é maior que o empuxo, então o objeto vai afundar. Né? Então ele vai sair dessa situação aqui e vai descer. Então o objeto vai descer. Por quê? Porque o peso é maior que o empuxo. Neste caso, o empuxo terá o seu valor máximo. Por quê?
porque todo o volume do corpo estará submerso. Conforme, né, o objeto for entrando no fluido, ele vai ter que ir deslocando o fluido da sua frente. Cada parcela de fluido que ele vai deslocando vai aumentando o empuxo. Tá? Então, toda vez que mais uma parte do volume do corpo ingressar no fluido, parte do fluido vai ter que sair e vai fazer parte daquele volume deslocado. Quanto maior o volume deslocado, maior o empuxo, certo? Só que quando o corpo estiver totalmente submerso, eu não vou mais ter o que deslocar, porque todo o volume que já tinha para ser deslocado já foi. Então, nessa situação, o empuxo atinge o seu valor máximo, tá? E ele não aumenta mais, certo? Então, temos essa situação. Isso indica também que o corpo é mais denso que a água, ou no caso, fluido qualquer, né? Se você tem outro fluido que não seja água, isso vai indicar que o corpo é mais denso que este fluido em questão, tá? E como é que nós calculamos o valor do empuxo? É a densidade do líquido, o esse do líquido deslocado, que neste caso vai ser igual ao volume total do corpo, né? Porque todo o corpo entrou, então esse volume foi o volume que deslocou de líquido. E multiplicado pela gravidade, tá? Então, é a expressãozinha para calcular o empuxo. Outra situação. Se nós temos o empuxo maior que a força-peso, então eu tenho um objeto aqui, né? E o peso para baixo, o empuxo para cima, e o empuxo é maior que a força-peso. Se o peso é menor que o empuxo, o corpo irá flutuar. O que vai acontecer aqui é que se nós olharmos empuxo para cima e peso para baixo, empuxo é maior, vai surgir uma força resultante para cima, que vai forçar este objeto a subir, até que parte dele fique aqui para cima, né? E parte dele para baixo. Quando isso acontecer, né, eu vou estar diminuindo a quantidade de volume deslocado, o meu empuxo vai começar a diminuir gradativamente até ficar igual ao peso. Então, né, meu objeto saiu daqui de baixo, porque ele foi empurrado pelo empuxo até chegar aqui em cima. Quando ele chegou aqui em cima, parte dele saiu para fora do fluido, né? Esta parte aqui, né, fez com que o meu empuxo diminuísse. Né? Por quê? Porque menos volume de fluido foi deslocado. E nessa condição aqui, né, eu tenho uma flutuabilidade e o empuxo passa a ser igual ao peso. Então, o empuxo empurrou o meu objeto para cima até que parte do meu objeto ficasse sobre, né, a água ou fluido ali, e nessa condição o empuxo passa a ser igual ao peso, apenas para manter um equilíbrio. E o meu objeto fica em flutuabilidade. Tá? Então, o corpo vai subir, ficando com uma parte submersa, né, a parte necessária para equilibrar com o peso. A intensidade da força de empuxo terá o valor necessário para equilibrar o peso do corpo, flutuabilidade. E nessa situação, então, eu tenho que calcular qual é, né, o volume que vai estar submerso. Mas eu sei que o empuxo vai ser igual ao peso do objeto, por questões de flutuabilidade. Se ele não está descendo nem está subindo, então eu tenho uma flutuabilidade. E o volume de líquido deslocado será igual ao volume do corpo submerso, ou seja, o que está aqui embaixo, né, do líquido. Tá? Então, eu vou ter que ver o que está embaixo. Isso indica também que o corpo é menos denso, né, do que o fluido, do que a água, se for água no caso. Então, por isso que o objeto flutua, porque o corpo é menos denso. E como é que nós calculamos o empuxo? Novamente, pela mesma expressão, densidade, volume e gravidade. Só que o volume, nesse caso aqui, é o volume submerso, não é o volume total do corpo. Por quê? Porque não é todo o corpo que está, né, dentro do fluido. Então, é só a parte que está submersa. Então, a última situação é se o peso do corpo for igual ao empuxo. Se o peso do corpo for igual ao empuxo, então o corpo vai ficar em equilíbrio quando estiver submerso. É que nem a situação do submarino, né? O corpo não vai nem descer nem subir. Isso indica que a densidade do corpo é igual à densidade do fluido. No caso aqui, nós estamos falando da água, então seria igual à densidade da água. Né?
E como é que eu calculo o empuxo? Mesma coisa, densidade, volume e gravidade. Esse volume aqui é igual ao volume total do corpo. Por quê? Porque todo o corpo está dentro da água, então este volume aqui foi o volume, né, que foi deslocado de fluido. Então, o volume do fluido deslocado é igual ao volume do corpo. Então, para finalizar nossa aula, eu vou falar sobre peso aparente. O que é peso aparente? Então, vocês já devem ter notado que as coisas parecem mais leves quando estão dentro da água. Por quê? Por que as coisas parecem mais leves? Por exemplo, se você for tentar levantar alguém ou tentar levantar alguma coisa dentro d'água, você vai perceber que você vai ter que fazer um esforço menor para levantar isso. Por quê? Justamente por causa do empuxo. O empuxo vai te ajudar a levantar as coisas. Então, nós temos aqui um objeto dentro de um recipiente contendo água. Tá? Como nós vimos, esse objeto está sujeito à força-peso e também está sujeito à força empuxo. Se ele está lá no fundo, quer dizer o quê? Que o peso é maior que o empuxo, né? Por isso que ele afundou. Então, essa aqui é a primeira situação que nós temos. Só que se você analisar, aqui o peso para baixo, empuxo para cima, isso vai me gerar uma força resultante para baixo. Só que é uma força resultante menor que o peso, né? Porque eu vou descontar do peso, eu vou descontar o valor do empuxo. Então, eu vou ter uma força resultante menor para baixo. Essa força resultante menor para baixo é o que a gente chama de peso aparente. Tá? Então, o que é o peso aparente? Peso aparente é a diferença entre o peso e o empuxo. Digamos que o corpo pese 100 newtons, tá? 100 newtons. E o empuxo seja de 50 newtons. Então, peso 100 newtons, empuxo 50 newtons. 100 newtons para baixo, 50 newtons para cima. Sobra quanto? Sobra 50 newtons para baixo. Isto quer dizer que se você quer levantar esse objeto, você tem que fazer uma força para cima, né, um pouco maior que 50 newtons para levantar. Não igual ao peso que era 100. Por quê? Porque o peso vai estar sendo descontado pelo empuxo. Então, isso é o peso aparente. Né? É a diferença entre o peso e o empuxo. Por isso que quando você levanta coisas dentro d'água, parece que elas são mais leves. E realmente são, né? Porque o peso está sendo descontado do valor do empuxo. Enquanto o peso está para baixo, o empuxo está para cima. Então, se você quer levantar, o empuxo vai te ajudar. Tá? Então, o peso aparente vai ser o quê? O valor do peso menos o empuxo. Então, você calcula o peso aparente por essa expressão aqui. Tá? Então, na próxima aula, eu vou trazer alguns exemplos e a gente vai encerrando por aqui. Espero que tenha ajudado e até a próxima.